Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando mais um programa Voz das Assembleias de Deus, aqui da TV Rio Doce, Canal 6, Governador Valadares. Que bênção poder estar aqui mais uma vez e que bênção ter você aí do nosso lado, compartilhando conosco dessa programação que é levantada para ser uma bênção para a sua vida. Estamos de novo aqui do Templo Central, essa casa abençoada, essa casa de Deus, ambiente que sediou o nosso Congresso de Missões, Escola Bíblica 2014. Foram já 16 anos da inauguração do Templo Sede e os assembleanos a cada ano estão sempre alegres de poderem estar aqui na casa do Senhor celebrando essa data. Esse ano nós ainda estamos sob o impacto forte de tudo o que aconteceu aqui nessa casa, que foi marcante para a nossa vida. Desse púlpito, homens de Deus e mulheres de Deus comunicaram esperança, vida, ânimo, comunicaram uma nova vontade de servir a Deus pregando a sua palavra. Deste local, que agora está aqui todo recolhido, a Orquestra Sinfônica das Assembleias de Deus de Valadares iluminou o nosso coração com as suas canções, com as suas melodias, na regência dos seus maestros e na dedicação de cada um dos seus músicos. E deste plenário e daquela galeria, multidões, ao longo da quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, desde o dia 30 de julho até o dia 3 de agosto, multidões aqui se reuniram para adorar ao Rei da Glória, para ouvir a sua palavra e para encontrar um novo ânimo para a obra missionária. Eu saí desse evento impactado, no sentido de ter da parte de Deus uma percepção ainda maior, de que é possível ser religioso sem mexer com missões, mas é impossível ser um verdadeiro cristão sem estar com a nossa vida profundamente relacionada com a obra missionária. E é nesse sentido que essa festa ela foi realizada. Foi realizada para impactar mesmo, foi realizada para mudar a nossa vida, para mexer conosco, porque o povo de Deus, de fato, precisa nessa última hora se posicionar a respeito da mensagem do Evangelho, da pregação da palavra que nos foi confiada pelo Senhor. No programa de sábado passado, durante a execução do evento, nós passamos aqui na nossa programação um resumo do que foi o culto de abertura, o culto da quarta-feira, dia 30. E hoje, no programa de hoje, nós iremos ver e ouvir diversos momentos do culto realizado na quinta-feira à noite, quando o pastor Nelson Lutzenberg nos trouxe a palavra de Deus. Ele que é o pastor presidente das Assembleias de Deus que estão no estado de Rondônia, na cidade de Cacoal, e um homem profundamente voltado que direciona o ministério seu e o ministério de sua igreja para a obra missionária. E, portanto, a vinda dele aqui foi para nós um achado, um ganho e uma grande edificação. Deixou para nós saudades. No coração do pastor Salatiel ficou firmada uma profunda amizade, um profundo respeito, e certamente o pastor Nelson estará conosco em outras ocasiões. Mas o programa já está acontecendo e eu quero parar aqui agora para que você veja o primeiro flash do nosso culto de quinta-feira à noite, quando as irmãs Gislene e Maria Helena louvaram a Deus com um clássico da música evangélica, da letra de Oséias de Paula, a canção Semeei a Semente. E nós iremos ouvir esse louvor agora, e daqui a pouco eu volto falando um pouco mais desse lindo e maravilhoso culto que nós apresentamos ao Senhor na noite de quinta-feira, dia 31 de agosto de 2014. Ouça essa canção e medite nessa letra. Vamos lá.
primavera regueia com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e o choro do semeador, mas o que semeia, tanto como o que ceifa, terão recompensas das mãos do Senhor. Aleluia. O Senhor está à procura daqueles que estão prestes a cear. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, e Ele enviará ceifeiros para fazer a tua obra. Quem aqui está disposto a pregar o Evangelho? Quem aqui ainda tem sede de almas? O Senhor está procurando por você. Aleluia. O ceifeiro recolhe com gozo seus frutos, nem sempre sabendo a dor que custou. Para quem trabalhou tanto com sol ou chuva, mas com paciência a semente plantou. Vez após vezes a minha alma sente angústias e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como o que ceifa, terão recompensas das mãos do Senhor. Glória a Deus. Voltamos após esta canção e impactados pela letra dela, que nos dá uma promessa maravilhosa. E essa promessa diz que tanto o que semeia como o que ceifa alcançam recompensa nas mãos do Senhor. Então, a gente fica feliz de saber que tudo aquilo que a gente faz na obra de Deus, Deus tem reservado para nós uma recompensa. Amado, e foi assim que a coisa começou. Começamos a louvar a Deus com um clássico da nossa música evangélica. As irmãs louvaram ao Senhor, mostrando que a obra missionária tem a ver com isso mesmo. A obra missionária tem a ver com semeadura e com colheita, né? É o ato de semear e posteriormente o ato de ceifar, o ato de colher. E Deus tem usado pessoas. Alguns têm tido da parte de Deus o privilégio de semear e também colher dos frutos que semeia, como é o caso do nosso pastor, né? Pastor Salatiel. Ele semeou e continua semeando, e ao longo de sua caminhada ele tem colhido também os frutos da sua semeadura. Mas nós sabemos da história de diversos homens de Deus, mulheres de Deus, missionários, que foram empregados na obra do Senhor e trabalharam com muita paixão, com muita dedicação, e não viram os frutos do seu trabalho em vida. Nós podemos citar exemplo de alguns, como Hudson Taylor, por exemplo, que realizou uma obra tremenda em nações, e ele não pôde em vida ver o fruto do seu trabalho. E se alguém fosse contar a história de Hudson Taylor, talvez dissesse que a sua vida missionária foi um fracasso. Mas, na verdade, Deus tem um propósito determinado para todas as coisas. E hoje, muitas nações estão completamente evangelizadas, porque a semente deixada por Hudson Taylor, ela germinou, floresceu e deu fruto. E muitos outros estão participando dessa colheita. Mas a Bíblia diz, ensina, e essa canção também refletiu isso, que aquele que semeia e aquele que ceifa, ambos têm a sua recompensa diante de Deus. Muitas vezes você e eu passamos desapercebidos ao longo dessa vida,
O nosso nome não é inserido em nenhuma relação de grandes líderes de sucesso. Mas não se preocupe em ter o seu nome em placas, não se preocupe em ter o seu nome em editoriais, em livros, em biografias. Preocupe-se em semear e em participar da obra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos colhendo galardões, estamos colhendo frutos eternos. E aquele Deus Todo-Poderoso, que de nada se esquece, aquele Deus Todo-Poderoso que não pode falhar, Ele tem promessas em sua palavra de que nós iremos colher. E a Bíblia diz que a colheita, a recompensa de Deus, é em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Que Deus abençoe a sua semeadura, que Deus abençoe a sua colheita, que você possa então, a exemplo do que ouvimos nessa linda canção, ser um daqueles que vai também colher frutos na presença de Deus. Se não nesta vida incerta, na eternidade, com certeza Deus tem o seu galardão reservado para todos aqueles que cumpriram com seus propósitos eternos. E aí, queridos, voltando ao culto, o culto continuou. E na continuidade do momento de adoração daquele culto, o grande coral de jovens das igrejas que estão instaladas no bairro Carapina, Santa Helena e São Pedro, eles então se reuniram em um grande coral, os jovens, para apresentarem a Deus um louvor. O louvor, que é bastante recente, ao contrário do primeiro, Osés de Paulo, que é um clássico. O segundo não, já é uma letra bem recente, uma canção que está aí na boca dos adoradores, todos estão louvando a Deus com essa canção, e que também fala do tema missões. É uma resposta, essa canção, a uma provocação de Deus. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a canção diz, eu vou, a exemplo de Isaías, o profeta do Senhor, que no capítulo 6 do seu livro registra a sua chamada, e na sua chamada ele deixa claro que ouviu da boca do Senhor o decreto de Deus, e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Que você também possa entender o propósito de Deus na sua vida e atender a sua vocação. Ouça essa canção na voz desse grande coral e daqui a pouco a gente retorna com a sequência da nossa programação. Vamos louvar a Deus mais uma vez, daqui a pouco tem mais bênção para nós. Vamos lá.
Estamos de volta. E aí, você vai? Ou ficou apenas no incentivo da letra da música, na empolgação? É algo que vem do coração mesmo? Ou é algo que está apenas na mente? As coisas de Deus têm que estar na nossa mente e no nosso coração. Tá? Ela tem a ver com o que nós queremos fazer, mas tem a ver também com algo que nós sabemos que é o nosso dever. Porque no reino de Deus, querer não basta. No reino de Deus, boas intenções não são suficientes. No reino de Deus, nós precisamos de envolvimento. Ah, pastor, mas eu não posso ir, eu sou estudante, eu sou profissional liberal, eu sou idoso. Querido, a palavra de Deus nos ensina que há várias maneiras de irmos fazer a obra de Deus. Muitas pessoas se embaraçam com a obra de Deus porque pensam que ir significa atravessar as fronteiras do seu país e pregar a palavra de Deus, como o pastor Júnior está fazendo lá na Argentina, pastor Edson Camilo também, ali em Formosa, no norte da Argentina, pastor Júnior em Buenos Aires, como o pastor João de Souza está fazendo em Portugal, na França e na África. Algumas pessoas pensam que o ide de Jesus significa deixar tudo e ir embora, mas na verdade nós temos vocações da parte de Deus, e uns são vocacionados mesmo para ir além das fronteiras, mas outros são chamados por Deus para serem árduos intercessores pela obra missionária, porque a obra missionária tem também fundamento numa igreja que ora, numa igreja que intercede, numa igreja que chora pelas almas. O ide de Jesus tem a ver também com o sustento do missionário. Pastor, eu sou um dono de uma clínica, eu sou um engenheiro, eu sou um comerciante. Como eu faço para ir, querido? Talvez Deus não tenha te levantado para ir, mas Deus tenha te levantado e te abençoado financeiramente, para que você seja aquele que sustenta quem vai. Então, pense nisso, seja um missionário de base, interceda, sustente essa obra missionária, porque as nações precisam de Deus. Ontem mesmo eu conversava com uma amiga e uma irmã na fé, a doutora Maria do Carmo, e nós falávamos sobre o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho é isso aí. Você está vendo as questões da Palestina? Judeus e árabes se digladiando e se matando e se atacando e se agredindo e se odiando. Como é que faz para resolver a questão da Palestina? Como faz para tirar do coração do judeu e do árabe esse ódio que eles têm entre si? Eu tenho uma receita bíblica para isso, é muito simples. O judeu abandone o judaísmo, o árabe abandone o islã e aceitem a Jesus como seu salvador e pronto, está resolvido o problema do ódio entre judeus e árabes. Eu já vi uma cena que você nunca viu. Eu estive pregando em Lisboa, numa oportunidade maravilhosa em que uma festa de missões era realizada, e eu testemunhei, conforme inclusive me foi confirmado pelo pastor João de Souza, na abertura daquela festa de missões, quando membros da igreja entravam com bandeiras, fazendo o cerimonial de abertura daquela festa, uma das bandeiras que entrou carregada por um irmão, a bandeira de Israel. E sabe quem é que estava carregando a bandeira de Israel? Um iraniano. Parece algo impossível, e de fato é, mas para Deus nada é impossível. O que mudou no coração daquele iraniano? Ele não negou a sua pátria, não negou a sua origem, ele não abandonou o seu povo, nada disso. Ele simplesmente foi atingido pelo poder do Evangelho. E o Evangelho produz amor, compreensão, perdão, misericórdia. Tudo caiu por terra e eu fiquei perplexo e comecei a chorar, vendo aquele cidadão do Irã entrando com a bandeira de Israel em sua mão. Querido, é o poder do Evangelho que faz isso. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? É isso que essa canção trabalhou conosco. E por falar em trabalho, por falar em igreja que não para, está em minhas mãos aqui, o convite para o 2º Congresso União dos Grupos Heroínas da Fé, Embaixadores do Rei e Vencedores por Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. É o que aconteceu com o nosso irmão iraniano. Foi livre do ódio, da mágoa, do rancor, das questões culturais, caiu tudo por terra, carregando a bandeira de Israel. Por que ele fez isso? Porque ele foi liberto pelo poder do Evangelho. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode resolver o problema entre palestinos e judeus, entre árabes e judeus. Só o Evangelho e nada mais. Portanto,
que você trabalhe em missões, para que Deus faça a diferença. E aqui nós estamos com esse lindo cartaz, quero mostrar para você. E enquanto você vê o cartaz aí, nos dias 16 e 17 de agosto, a programação, a abertura sábado, dia 16, com o pastor Kleber Rodrigues de Belo Horizonte pregando a palavra de Deus. E no dia 17, no domingo, o pregador é o evangelista Sidney Duarte, do nosso ministério aqui na cidade de Nassip Raidan, pela manhã, e à noite o pastor Kleber Rodrigues de Belo Horizonte também pregando. Pastor, onde vai ser esse trabalho? Onde vai ser esse culto? Olha, no sábado vai ser em praça pública, ali na Avenida Carandaí, atrás do Colégio João Wesley, bairro Nova Vila Bretas. E no domingo vai ser dentro do templo, ali na Rua dos Guaranis, número 160, bairro Nova Vila Bretas. Como cantora convidada, a irmã Marleile Rodrigues de Belo Horizonte, e os pastores presbítero Vivaldo, que é o pastor local, pastor Bruno Montini, que é o pastor regional, e o pastor Salatiel Fidelis, que é o nosso pastor presidente, convidam a todos para este segundo congresso, União de Grupos Heroínas da Fé, Embaixadores do Rei, Vencedores por Cristo, dias 16 e 17 deste, ali no bairro Nova Vila Bretas, sábado na Rua Carandaí e domingo na Rua dos Guaranis, dentro do nosso templo. Deus abençoe aos irmãos que estão à frente desse trabalho, pensando nessa festa. E agora nós voltamos para o nosso evento, para o nosso resumo, para ouvir a última canção antes de recebermos a palavra de Deus. O grupo de louvor ali do bairro Santa Helena louvou a Deus com um lindo louvor, um louvor de adoração, para chegar ao coração de Cristo e ele se sentir bem conosco, porque a Bíblia diz que Deus se alegra com os nossos louvores. Ouça esta canção e adore a Deus na voz desse lindo grupo de louvor ali do bairro Santa Helena. Vamos lá. Um novo cântico
Estamos de volta após esta última canção na voz do grupo de louvor ali do bairro Santa Helena. Digno é o Cordeiro, e ele é digno mesmo. O livro do Apocalipse diz que ele é digno, sabe por quê? Porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, povo, língua e nação. Essa canção que você acabou de ouvir, apesar de ser uma canção de adoração, também está no contexto da obra missionária. E agora, depois desse louvor, resta-nos ouvir a mensagem da palavra de Deus que foi pregada pelo pastor Nelson Lutzenberg. E para a gente aproveitar bem o tempo com essa mensagem maravilhosa, eu já quero me despedir de você aqui e vou deixar você com este homem de Deus. Ele vai entregar um recado de Deus para o seu coração, tá bom? E nós estaremos no próximo sábado, mais uma vez, com uma programação especial. Hoje você está assistindo aos eventos da quinta-feira à noite, e no próximo sábado nós teremos aqui um resumo do que foi o culto da sexta-feira da nossa festa missionária Escola Bíblica 2014. Desde já eu agradeço a você por sua audiência, te deixo com esta mensagem poderosa da palavra de Deus e já te convido para que nós possamos nos ver novamente no próximo sábado, se Deus quiser. Pastor Nelson Lutzenberg, a palavra de Deus e você. Deus o abençoe. Até o próximo sábado, até o próximo encontro. Até lá. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Trago no coração uma alegria, a satisfação de estar convosco nesta oportunidade, para juntos, não somente cultuarmos a Deus, no que tange a nossa alegria e gratidão pela salvação, mas também para juntos continuarmos sustentando uma declaração de fé. Sim, nós iremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, dar continuidade à propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns estão em pé e eu aproveito para ler a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo o evangelista Marcos escreve, e eu tenho para esta noite no meu coração o desejo, a alegria de dizer aos meus queridos irmãos da satisfação de estar convosco. Marcos capítulo 8, versos de número 27, texto conhecido, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Por certo, Deus tem aos nossos corações nesta noite mais uma porção preciosa para desfrutar daquilo que é a bênção do Senhor. Verso de número 27, e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Amém. Tome os seus assentos por bondade. Muito obrigado. Queridos, permita-me, por favor, com toda prontidão, dar aqui manifesto da minha alegria por poder dividir esta confiança com o meu querido pastor Salatiel. Eu tenho de vida o que ele tem de ministério. E isto é muita confiança para quem já tem cabelos brancos. Espero que o Deus dos céus, que nos trouxe até aqui, nos dê forças para caminharmos juntos e quando cada um de nós partirmos, deixarmos em memória dos que nos conheceram: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É meu sonho, é meu desejo. Eu já orei ao Senhor dizendo: estou pronto, mas creio que a obra ainda falta um pouco.
Paulo disse: entre o ficar e partir, não sei escolher o que para mim é melhor. Se convém estar entre vós e dividir convosco o compartir de um dom do Espírito, eu fico. Mas se isto não for conveniente ou necessário, eu quero ir. Quantos estão nesta noite prontos? Só pode dar seguimento a esta causa quem já está pronto. Bagagem arrumada, confissão feita, declaração já com toda a determinação. E aí podemos dizer: Senhor, ainda falta um pedaço para ser conquistada. Foi o que disse Josué, foi o que disse Caleb, aí da terra. Ainda temos que conquistar mais um pouco. Se é para nós esta missão, precisamos forças. Se é para nós esta tarefa, carecemos da tua ajuda e presença. Porque está escrito: sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Se é para cada um de nós mais um pouco, por certo, o Senhor nos manterá aqui. Olha, que alegria poder dividir esse púlpito também com parceiros missionários. Eu fico, me permitam, com inveja de vocês. Vocês me entendem? Alguns pastores também. É uma inveja santa, queridos. Eu fico com desejo de poder dividir no campo com vocês esta nobre missão. Estava em um grande seminário. A obra do seminário era missões. E eu chorando num canto e o ministrante falando e desafiando a igreja no sentido de se dispor para ir. E eu ouvindo aquilo e sentindo que na verdade o impacto é forte, disse eu no meu espírito, dentro de mim: Senhor, eu deixo tudo e volto. Eu deixo tudo e volto ao campo. Deus usa os lábios do ministrante e num som assim muito enérgico, assim diz o Senhor: se tu podes sustentar 2, não vá sozinho. Mantenha alguns no campo e desperte a igreja, para que nesta parceria que disse o meu irmão, nós alcancemos algumas vidas mais ao reino do Senhor. Parabéns, continue. Por certo, Deus tem dimensionado o tamanho dessa jornada e o Senhor lhes dará sabedoria para isto. Quero me alegrar com a vinda dos irmãos nesta noite, para juntos cultuarmos aqui o Senhor nosso Deus. Os louvores que ouvi, permita-me, já quase cheguei a Cacoal, Rondônia, porque nossa igreja gosta de cantar hinos que louvam ao Senhor, que exaltam a Deus, que tem conteúdo que se busca na Bíblia Sagrada. Permita-me, não é coisa de fundo de quintal, é coisa de altar. É coisa de altar, é coisa que se recebe do céu. É coisa que Deus dá para Ele ser glorificado através dos talentos que recebemos. Portanto, parabéns. Não ouvi vocês tocar, que pena, mas eu creio que ainda vou ouvi-los antes do terminar da nossa festividade até domingo. Sou apaixonado pela música na igreja. Chegando em Cacoal em 1992, criamos uma academia de música, contratemos maestro e levamos para Cacoal, e até hoje sustentamos para cuidar de coral e orquestra. É lindo ouvir o coral cantar. Aleluia. É lindo ouvir o som dos instrumentos louvar a Deus. Por gentileza, sejam fiéis no ofício do levita desta casa, para que Deus receba nas alturas o som desses instrumentos, mas que é produzido por um coração apaixonado por louvar a Deus. Queridos, como nós estamos tratando de obra missionária, eu penso que todo missionário, ao ir ao campo, a sua maior preocupação é fazer o Senhor Jesus Cristo conhecido. Transmitir uma palavra que em seu conteúdo
os ouvintes de seu sermão, de sua mensagem, descubra quem é Jesus. Se o meu discurso somente apresenta dotes pessoais, capacidade, informação e outras passagens históricas do acontecimento do ministério do Mestre, revela muito pouco o meu ofício. Mas se na minha prédica o povo descobrir que Jesus é o Filho de Deus, o que de fato foi morto, mas que ressuscitou, e Estevão viu ele assentado, não, ele viu em pé, à direita do Pai, intercedendo por nós, nossos ouvintes. Não somente quererão continuar nos ouvindo, mas vão querer se integrar nesta obra que apresenta para o homem, para o mundo, para o pecador e também para a igreja, a pessoa de Jesus Cristo, que é o Senhor desta causa. E no texto que li, capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós temos alguns episódios que acontecem na narrativa apostólica. Dos versos 1 ao verso 9, Jesus dá uma manifestação aos que estão com ele, especialmente os seus discípulos, aqueles que disse ele pelos lábios de João e por sua mão escrevendo, que ele, de entre os seus, escolheu 12 para estar com ele. Queridos, eu considero que nós missionários, no meio da igreja, nós fomos escolhidos para estar mais juntos com ele. Porque se tem um crente que o Senhor tem prazer de acompanhá-lo sempre de perto, é aquele que diz eu vou. É aquele que responde eu vou. Senhor, eu não vou retrair a minha caminhada, não vou delongar as minhas preocupações, eu vou deixar tudo para dar cumprimento à obra de evangelização. Aqui, Jesus já tinha procedido à manifestação do sermão. Porém, como o evangelho que esta igreja prega é o evangelho completo, é o evangelho que em seu teor de mensagem não tem muitos tópicos. Não, considero uma das mensagens das menores, porém a mais concisa, a mais precisa, a mais completa, porque é a mensagem que precisamos e é a revelação de Deus. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza e Jesus Cristo leva para estar com ele no céu. Está concluído o sermão. E a Bíblia Sagrada diz que quando nós pregamos desta natureza, o Senhor vem atrás da gente, confirmando com sinais e com maravilhas, confirmando com sinais e com maravilhas, confirmando para dar sustentação à sua palavra quando pregada com confiança. Ao fazer isto, Jesus sente pela multidão compaixão. Um missionário que não tem compaixão não fica no campo muito tempo. Ele só fica porque sente compaixão do povo. Jesus sentiu compaixão deles. E sabe por que sentiu? Sentiu compaixão deles porque estavam com ele 3 dias. 3 dias com ele, ouvindo falar das coisas que o Pai o tinha mandado falar, que depois ele diz: o que tu me mandastes fazer está pronto. Está pronto, acabei a obra, concluí a tarefa, a missão está conclusa. E nesta manifestação, o Senhor Jesus providencia para a multidão alimento, pão para saciar a fome. Dos versículos de Números 10 ao 21, Jesus se manifesta com um caráter firme, decisivo, contundente,
nada de um passo atrás, é daqui para frente. Uma multidão de seguidores de religiões, chamado de fariseus e outros mais, chegam ao Mestre Jesus Cristo, o grande missionário de todos os tempos, e força a realização de algum sinal, de algum prodígio. Mas a Bíblia registra que o requerimento, o pedido destas manifestações era para tentá-lo. E como Jesus não cedia às tentações, quais fossem elas, retirou-se dizendo: a esta geração perversa não se fará sinal, não, porquanto quer sinal para estar explorando, e muitas delas mercadejar o evangelho. Jesus se retira, e ao se retirar, o Senhor Jesus trata com os discípulos de acautelai-vos, a partir dos versos 27 a 33. Vocês tenham cuidado com o fermento dos fariseus, amigos e companheiros missionários, meus colegas de púlpito da amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Como estamos necessitando de pararmos para refletir os valores de nossa denominação, que é fruto da obra do Espírito Santo na vida de missionários. Não foi criado em um laboratório por peças conjugadas de uma mente inteligente, não, mas é fruto de oração, é fruto de consagração, são frutos de vigílias que hoje nós temos a nossa abençoada igreja e precisamos cuidar disto. Mas o Senhor se levanta e diz: cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos não entenderam muita coisa, mas ficou por isso mesmo. Cuide do fermento, tá bom demais. Fermento fala de mistura. Fermento fala de coisas que pode se estragar. Se você não ter cuidado, não colocar essa massa no fogo depressa, o fermento vai apodrecer a massa. O Senhor Jesus chega com seus discípulos e faz a eles uma pergunta das profundas perguntas para a revelação teológica para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que continua militando na terra. E que pergunta foi? Jesus olha para eles e faz uma pergunta: o que estão dizendo a meu respeito? O mundo copia todas as coisas, tantas coisas, e esta é uma delas copiadas. Sabe o quê? Você andando pelas rodovias, tem um telefone no verso da carroceria de vários caminhões: como estou dirigindo? Já viram isso? Jesus escreveu o slogan do seu ministério. Ele colocou de público em xeque a sua pregação, a sua vida, o seu ministério, os seus sermões, os seus milagres. Ele disse: está nas mãos de vocês, digam para mim o que vocês conhecem, sabem a meu respeito. Milagres já haviam acontecido, respostas já haviam sido recebidas, soluções de problemas graves já haviam se manifestado. Agora Jesus queria que eles exteriorizassem o conhecimento que eles haviam adquirido pela percepção da obra realizada até o presente momento. E os discípulos chegaram e disseram: o povo está dizendo Elias, uns dos profetas, e amém. Jesus ouviu o relatório do que a massa estava dizendo, do que o povo dizia a seu respeito. Mas Jesus olha para os seus discípulos e faz a pergunta agora diretamente a eles. Isto é o que diz o povo. Uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és um dos profetas, outros estão dizendo que tu deves ser João Batista que ressuscitou. Nós estamos ouvindo tudo isto por aí.
O que você anda escutando que o povo diz a respeito de Jesus por aí? O que ando dizendo de Jesus aí no meio da massa? O que dizem as multidões a respeito do teu Cristo Jesus? Porém, o Senhor Jesus está querendo nesta noite e requer Ele de mim e de nós. E nós o que estamos dizendo dEle? E nós o que estamos dizendo dEle? Jesus olha para os seus discípulos e diz: bom, a multidão diz isto, e vocês? O que dizem? Que eu sou, diz o evangelista Marcos. Dentro desta colocação, permitam-me, por favor, exteriorizar do texto a grande frase soleníssima que impacta a questão do mestre com os seus discípulos. Eu sou. O Senhor Jesus não deixa pairar dúvidas de que eles precisavam, eles necessitavam ter do Senhor uma exata definição, não um conceito. Jesus procurava nos seus discípulos uma precisa definição. E Pedro emerge em meio aos discípulos, como sempre, e diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Mateus diz, Pedro, ampliando as palavras: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo ou do Deus vivente. Quem confirma esta declaração e pode dar glória a Deus nesta noite? Porque eu e você precisamos desta definição absolutamente concebida, não somente na nossa mente, mas, segundo Paulo, pela renovação do entendimento, colocar isto na nossa consciência de forma imortalizadora. Que Jesus, tu és o Cristo. 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 Sim, não esperamos outro não, João. João, nós não estamos esperando outro, Ele mesmo é. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro busca a resposta, ou Deus revela a resposta a Pedro, foi isto que Jesus disse. Pedro, a resposta é tão profunda que homem, no nível de comunicação do Espírito que estamos vivendo, teria dificuldade para discernir. Daí porque eu e você temos que nos alegrar pela palavra escrita, queridos, pela Bíblia Sagrada. Disse o Senhor Jesus: Pedro, não foi a carne, nem foi sangue, não foi a tua capacidade humana, Pedro. Os teus olhos não viram isto, Pedro. Os teus ouvidos não tinham ouvido isto ainda, Pedro. Nenhum sermão foi ministrado desta natureza ainda, Pedro. Mas o meu Pai te revelou, Pedro, isto. Meu querido irmão, muitas coisas que você já tem de conhecimento, de convicção pela fé, através da pregação da palavra, Deus tem completado na tua vida, e você precisa, é devedor de dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque Ele tem tido cuidado de nós. Quando Jesus traz a pergunta para os discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? Ele volta ao livro do Êxodo, no capítulo de número 3. O verso de número 14, eu vejo que alguns irmãos aqui sabiamente usam a Bíblia, e eu vou aproveitar para você fazer isso então comigo. E ele se reporta quando diz: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aí eu caminho com vocês aonde Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 2, o verso de número 9. Colossenses capítulo 6, o verso de número 9. Aonde está escrito: porque nele quem? Jesus.
Se Ele é o eu sou, Ele precisa estar aqui, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. E Ele está dizendo para os seus discípulos: eu sou. Paulo escreve aos Gálatas capítulo 4 e o verso de número 4. Isso nos ajuda, queridos, a compreender o valor e a preciosidade da sua palavra. Gálatas capítulo 4 e o verso de número 4. Paulo escreve a uma igreja que está sendo altamente combatida pelos crentes judaizantes, que estão querendo complicar a vida da igreja gentílica com os ritos da circuncisão e das práticas mosaicas. Mas o Espírito toma o apóstolo Paulo e ele proclama dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aleluia! Bendito seja o nome grande do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos a presença deste eu sou. Na pergunta feita aos discípulos, reportada por Deus a Moisés lá no Antigo Testamento. E Jesus solidifica esta presença no Evangelho de João, em alguns textos da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de que você caminhasse comigo a Bíblia Sagrada, abrindo no Evangelho em que João escreve, capítulo de número 6. Você já sabe o que eu estou dizendo, crente que lê a Bíblia. Já está sorrindo para o Espírito Santo, dizendo: eu já vou descobrindo o que mais tu és. Eu sou. No verso de número 51 do capítulo 6, João escreve a seguinte mensagem: eu sou o pão da vida. Quando ele disse eu sou, ele está dizendo para Moisés e dizendo para a nação de Israel, na transliteração do hebraico para a compreensão da língua latina: eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Se você precisar de pão, eu sou o pão. Se você precisar de água, eu sou água. Se você precisar de livramento, eu sou teu livramento. Se você precisar de segurança, eu sou segurança. Olha o que João escreveu. Eterno Deus e Pai, quero te louvar e agradecer por estar nesta noite com os teus filhos. Abençoa cada um segundo a tua misericórdia. É a minha oração, o meu pedido agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, queridos.